Sejam todos bem-vindos a mais um programa Bom Dia, uma Palavra Viva. Programa esse da Congregação Presbiteriana Resgatando Vidas. Eu sou o obreiro Rodrigues Neto e ficarei com você aqui há alguns instantes, compartilhando dessa palavra maravilhosa. Hoje estamos dando continuidade no Evangelho de João, estamos no capítulo 6, estamos nos versos 60 e 61, que diz: Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Amados, contexto no qual Jesus está passando, contexto de ensinamento, onde ele tem ministrado, ensinado, e para aquela multidão que ele o acompanhava, é um discurso no qual eu acredito que não houve compreensão. Jesus ali não está finalizando com aquela multidão, mas Jesus está compartilhando o que vai acontecer. Assim como ele compartilhou com Nicodemos, lá no capítulo 3, que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado da terra, assim como veio a serpente lá no deserto. Lembra? Nós já vimos que o povo no deserto estava acometido de picadas de serpente que levava à morte. E Deus dá a revelação para que Moisés faça uma serpente e coloque essa serpente pendurada, e todo que olhasse para essa serpente seria curado. Interessante? Assim também será o Senhor Jesus. Ele foi pendurado. Nós estamos no período de Páscoa e nós estamos vendo justamente, relembrando esse momento no qual o Senhor Jesus ficou pendurado naquela cruz, onde ali ele foi sacrificado pelos nossos pecados. E só que eles não estão entendendo, o que é essa carne, eles não estão entendendo o que é beber esse sangue. E Nicodemos acredita que também não. Mais à frente, lá aqui também em João, no capítulo 19, no verso 38, a gente vai ver que Nicodemos junto com Arimateia, que vão fazer o sepultamento de Jesus. Acredito que Nicodemos aqui se coloca também à disposição, né? Porque ele foi ver Jesus à noite, ele foi ver Jesus meio que escondido, podemos dizer assim. Mas agora ele se revela, porque ele entendeu ali a mensagem que Jesus compartilhou com ele logo ali no início de ministério. É muito bom, amados, quando nós ouvimos falar de Jesus na festa de Caná, na Galileia, ali transformando água em vinho. É muito bom quando nós ouvimos Jesus passar pelo tanque de Betesda, onde tinha um grande número de pessoas doentes, enfermas, e curar um homem que há 38 anos estava enfermo. É muito bom quando nós vemos Jesus multiplicar o pão e satisfazer milhares de pessoas, pão e peixe. De 5 pães e 2 peixinhos, milhares de pessoas foram alimentadas. Isso é muito bom. Mas aqui Jesus está chamando para um compromisso de identificação, de identidade, onde aquele que se alimenta dele passa a ter parte dele. Assim como diz o Senhor Jesus: eu tenho parte com Deus, eu sou um com o Pai. E o Pai é um comigo. E vocês agora são um comigo, como eu sou um com vocês. Quem? Todo aquele que se alimenta dele. Esses terão a vida eterna. Só que para eles era difícil a compreensão. É interessante que aqui um pouco mais à frente, lá para o verso 68, 67, Jesus pergunta: Quereis também vós retirar? Aos 12 discípulos. E Pedro dá uma resposta que já tinha dado anteriormente. Ele diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É muito interessante entendermos e termos a compreensão aqui do que tem acontecido na vida de Pedro. Pedro toma a iniciativa dos outros discípulos, mas eu não posso deixar de compartilhar com você, lá em Mateus, no
capítulo 16, quando Pedro também faz essa confissão. Quando as pessoas estão falando a respeito de Jesus e Jesus pergunta: o que estão falando? O que dizem? E vocês, o que vocês dizem? E Pedro toma a iniciativa, lá no verso 16, e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus aqui vai pronunciar coisas maravilhosas a respeito de Pedro, a respeito da igreja, a respeito de coisas assim tremendas na vida de Pedro, na vida da igreja. E Jesus diz, ó, no verso 17, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, não vem de você, mas o meu Pai que está nos céus revelou. Então é muito interessante, mas essa revelação que Pedro ali compartilha com Jesus e os discípulos, os 12 que estavam ali com ele, ele vai dizer lá no verso 20 de Mateus 16, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. Então, amados, nós vemos aqui que essa revelação que Pedro tem, que compartilha ali com eles, que eu acredito que é identificadora no coração de Pedro, ao ponto de Pedro ter ali pronunciado diante dos seus irmãos, também aqui no Evangelho de João, Pedro novamente responde, porque Deus abriu o coração de Pedro para entender isso. É interessante que o coração de Nicodemos não foi aberto, não houve uma transformação radical, imediata. Talvez nessa multidão, talvez não, não sabemos quantos dessa multidão se arrependeram e confessaram o Senhor Jesus. Mas essa multidão está sendo dispersa, está indo embora por causa do discurso. Mas essa multidão ainda vai ter toda uma caminhada para ouvir falar de Jesus. Querido, eu não sei como você se encontra hoje. Eu não sei qual é a tua situação hoje. Eu não sei o que você fez, o que você já ouviu, o que aconteceu. Mas eu quero dizer que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Eu quero dizer para você que Deus está revelando para você uma nova oportunidade. Porque quando nós ouvimos a palavra é libertadora. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que liberta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O Senhor Jesus é revelado nessa palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir dessa palavra. Então, querido, que você possa trazer à memória o sacrifício de Jesus, o sacrifício pascual, onde ele se entregou na cruz por amor do mundo, como diz para nós o verso 51. Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Então, todo aquele que nele crer será salvo. Então, não importa a situação que você esteja vivendo, Deus está te chamando para o arrependimento. Deus está te chamando para um compromisso de se alimentar dele, de viver para ele, dele viver em você. Que Deus possa assim estar abrindo teu coração nessa manhã, que Deus possa assim estar falando com você, que Deus possa assim estar te dando essa verdade poderosa na sua vida. Que em nome de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, possa ser com você nesse dia.